a sua fé te ajudou lá dentro? Porque eu acredito que, cara, você viveu coisas muito doidas, assim, a ponto de, querer, tipo, explodir, né? É, a falta da família também, né? Demais. E, assim, olha, eu vou te falar a verdade. Lá dentro, por você viver só você e os participantes, você está completamente confinada, sem celular, sem televisão, sem relógio. Eu vou te falar que eu senti por muitas vezes, assim, a presença de Deus muito forte dentro daquela casa. Que demais. Porque é justamente isso. No nosso dia a dia, a gente se distrai com o telefone, com o filho, com a família. É mesmo. Lá dentro você não tem absolutamente nada. É você, como muitas pessoas falam, e sua intuição. Então eu digo, é você e Deus mesmo, né? É. Então, assim, eu tive por muitas vezes dentro da casa, senti, assim, a presença de Deus falando comigo, assim, absurdamente. Amém. Eu tive a oportunidade de conversar isso com a minha família, eles sabem disso. Como eu nunca tive a oportunidade de falar isso em lugar nenhum e agora eu tô tendo aqui. Em uma das provas que eu tive da liderança, por exemplo, que foi uma prova de resistência. Eu sou péssima em prova de resistência. Eu não tenho resistência. E Deus falou comigo desde o início que eu ia ganhar aquela prova de resistência. É uma coisa assim, Jess, que vinha na minha cabeça assim, você vai ganhar essa prova de resistência se você não... Porque o que acontece? Dentro do programa, já falando sobre o Big Brother Brasil, eu fui uma péssima jogadora. Eu não tive visão nenhuma de jogo. Eu entrei dentro do programa pra me jogar, pra divertir, pra curtir as festas, pra curtir o momento. Você não pra foi fazer amizade, estratégia? Não, eu não tive visão nenhuma de jogo lá dentro. Então, assim, eu passei... A minha família, principalmente, eu nem tanto porque eu estava confinada, mas a minha família, principalmente, eles sofreram muitos ataques aqui fora por atitudes minhas lá dentro do programa. Então, assim, foram coisas horríveis e pesadíssimas que eles passaram aqui fora, sabe? De ameaça de morte, de coisas muito graves. Meu filho, inclusive, Que isso, E uma das coisas era porque a galera dá uma pirada. Dá uma pirada. Principalmente aqui lá dentro, mas aqui fora também. Então, assim, como eu não sabia jogar, eu votava muito no Babu. Eu só votava no Babu. É um dos memes hoje em dia que virou. E hoje em dia a gente acha graça, a gente se diverte com isso. Mas na época isso ficou muito sério. Ele era, tipo, o preferido da edição. Como se fosse, tipo, a Juliette agora. Não sei se vocês estão acompanhando. Mas eu votava muito nele porque eu não votava em mais ninguém dentro da casa. Porque eu não tinha motivo de votar em ninguém. Eu não tinha inimizade, eu não tinha nada com ninguém. Queria votar eu não queria, já votei nele, então desculpa, mas eu não tinha o que fazer. E uma péssima jogadora, então isso foi causando uma raiva muito grande no pessoal aqui do lado de fora. Tipo, o que você tem contra ele? Exatamente, foi virando coisas assim, absurdas e tudo e tal. E aí, nenhuma das provas que eu fiz, que eu participei lá, da liderança, vinha muito isso no meu coração, assim, que eu ia ganhar essa prova. E Deus falava comigo assim, você não vai votar no Babu. E eu falava assim, gente, eu ficava brigando comigo. Com o seu pensamento. Com o meu pensamento ali na prova, porque tinha que bater no botão. E enquanto não era a hora de bater no botão, eu falava com Deus assim, mas Senhor, como que eu não vou votar no Babu, sendo que eu não posso votar em ninguém dentro dessa casa? E Deus falava comigo assim, você não vai votar no Babu. Isso quando eu contei pra minha família não acreditava. E ele falava, você vai ganhar essa prova, você não vai votar no Babu. Chocada. Era muito assim, eu e ele ali. Eu acho que foi uma experiência mais muito real. E aí Que demais. O que aconteceu, né? Eu não segui o que Deus falou comigo. Aliás, eu segui, eu não votei no Babu, eu votei numa outra pessoa dentro da casa. E teve empate. Eu fiquei em dúvida entre quem eu ia colocar. O Babu estava nesse empate. E eu acabei colocando ele. Mas a minha família falou que se eu não tivesse colocado ele ali naquele paredão, seria muito bom pra mim. E assim, eu não ouvi o que Deus me falou, né? Caramba. Porque Deus, ele me avisou. Ele falou pra eu não votar no Babu. De verdade. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E é muito legal você estar compartilhando isso aqui. Eu senti por várias vezes essa presença de Deus falando comigo mesmo, sabe? Inclusive, eu acho que se eu tivesse escutado mais a Deus lá dentro, sabe? E as coisas que ele estava falando comigo no meu coração, eu teria ido muito mais longe, eu teria me dado muito melhor no jogo. Uau. Mas assim, a gente acaba, às vezes, fazendo por impulsividade, achando que a gente sabe das coisas. E assim, muitas coisas não aconteceram da forma que eu queria, mas foi tudo muito bom, eu não posso reclamar de nada. Mas eu teria ido muito mais longe, teria me dado muito melhor se eu realmente tivesse escutado a Deus. Olha, isso é... Nossa, muito feliz de você compartilhar isso. Porque Deus tá falando. Tá. Deus, ele fala o tempo todo. Eu sempre falo que Deus tá falando. Mas será que a gente tá com os ouvidos atentos?
e tá captando, entendendo? Ou será que a gente tá tipo, ai, é da minha cabeça? Exato. Né? Porque ele sabe o que é melhor pra nós. E quando você realmente coloca o teu coração pra ouvir, ele fala, você sente aquilo que você sente no seu coração. Ele tá te guiando. E você falar isso num lugar onde não tinha comunicação pra sua família aqui fora, que tava falando, Ive, não volta no Babu. Exato. Você fala, meu Deus, era Deus falando e eu não ouvi. Isso, é 100% isso. Quando eu saí, eu tive exatamente esse entendimento disso. Caralho. E é muito disso que eu te falei, porque lá dentro é você e Deus. É você e Deus. Você não tem sua família, você não tem um celular, você não tem televisão, você não dirige. Nada tira seu foco. Então, você fica muito próximo de Deus. É como se fosse aqueles retiros mesmo espirituais que as pessoas fazem. Offline. E é muito aquilo lá dentro, sabe? Então, eu por muitas vezes senti a presença de Deus ali dentro. Ah, imagina. Nossa, é muito legal você falar isso. Realmente, a gente hoje tem muitas distrações, né? Até às vezes eu falo assim, não vou mexer muito no meu celular. Mas, gente, não dá, tem jeito, é muito difícil. Às vezes eu coloco meu celular no modo avião pra falar assim, agora eu vou ler a Bíblia, vou fazer meu momento de devocional. Vou ligar meu louvor, vou orar e vou colocar meu celular no modo avião. Porque se alguém me liga de algo importante, eu vou atender. Eu não consigo. É muito difícil. Lá no Big Brother, não. Você não tem nada. Você não tem o que fazer. Então, você passava muito tempo, assim, acho que em oração, né? Eu orava, assim, à noite. Eu orava, eu deitava, orava. Tive esses momentos lá dentro da casa. E aí, gostou desse conteúdo? Não esquece que tem mais um monte de coisa aqui pra você assistir, hein? Então deixa o seu comentário, compartilha com as pessoas que você ama e também com as que você não ama, porque elas precisam ouvir essa mensagem. E é isso, a gente se vê todo dia aqui no canal, tem conteúdo novo pra você.